buscar pela manhã, te rendendo meu louvor, e no fim de mais um dia te adorar, ó meu Senhor. Nas noites frias eu me achego a ti, derramo a minha alma, derramo a minha alma a te suplicar. Pela noite ao teu trono eu levanto as minhas mãos, invocando teu nome pra buscar a tua unção. Pela manhã como oferta em teu altar, a minha vida, a minha vida, o meu tudo, o meu querer. venho a ti sacrificar. Fale para Ele. Te sacrificar. Oh, meu Pai, pela manhã me ponho a te buscar. Pela manhã me ponho a te buscar. Como oferta em teu altar. Fale para Ele. A minha vida, o meu tudo, o meu querer. Meu Deus, como eu preciso do teu olhar. Meu Deus, como eu preciso do teu olhar. Meu Deus, como eu preciso nos teus braços descansar. Meu Deus, como eu preciso nos teus braços descansar. Fale para Ele, te buscar pela manhã, Te buscar pela manhã, te rendendo o meu louvor. te rendendo meu louvor. E no fim de mais um dia, No fim de mais um dia, te adorar, meu Senhor. nas noites frias, Nas noites frias eu me achego a ti, derramo a minha alma, derramo a minha alma a te suplicar. Pela noite ao teu trono eu levanto as minhas mãos, invocando o teu nome pra buscar a tua unção. Pela manhã me entrego a ti. Fale para Ele, como oferta em teu altar. A minha vida, o meu tudo, o meu querer. Venho a ti sacrificar. venho a te sacrificar. Pela manhã Me entrego a ti. a minha vida, o meu tudo, o meu querer, venho a te sacrificar. Em o nome do Senhor Jesus, ó Pai, que privilégio é poder iniciar o dia, a semana na Tua presença. Que privilégio é poder apresentar ao Senhor as nossas primeiras palavras, os nossos primeiros pensamentos. Que privilégio é saber que o Senhor nos escolheu no meio de bilhões de pessoas e aqui estamos rendidos a Ti para renovar os nossos votos, para renovar a nossa aliança contigo. O que queremos, ó Deus, neste momento, é que haja essa renovação dentro da gente. Nós queremos beber da Tua fonte,
nos alimentar da Tua palavra. Nós queremos dia após dia, meu Pai, ter a Tua imagem, a Tua semelhança. Queremos dia após dia crescer, amadurecer na fé. Então venha, ó Deus, ao nosso encontro. Venha neste momento, no mais íntimo do coração de cada uma dessas pessoas, revelar o Teu querer, revelar a Tua vontade, porque, meu Deus, aqui nós estamos dispostos a sepultar o velho homem. Nós estamos dispostos a morrer para os nossos achismos, morrer para o pecado, morrer para tudo aquilo que é nocivo à nossa salvação. O que queremos, ó Deus, é que a Tua presença, a Tua palavra, o Teu poder predomine, prevaleça em nós. Então, renova a Tua igreja, renova os Teus filhos, renova os Teus servos, renova essas pessoas que estão aqui presencialmente, outras que estão agora, meu Pai, virtualmente participando deste culto com todo temor, com todo tremor. Que a Tua palavra, que a Tua luz possa resplandecer, brilhar na vida dessas pessoas. E se porventura, ó Deus, há alguém agora doente, que essa pessoa seja curada. Se tem alguém agora com dor, que essa dor desapareça, que essa enfermidade vá embora. Até porque, meu Senhor, a nossa inteligência se recusa a aceitar, crer numa palavra tão poderosa, e essa palavra não se materializar, essa palavra não se cumprir. Nós não aceitamos crer na Tua grandeza, no Teu poder, na Tua palavra, e ver o Teu povo gemendo, sofrendo, padecendo, como se estivesse servindo o diabo. Oh, meu Deus, então venha agora socorrer essas pessoas, venha fazer uma limpeza espiritual na vida dessas pessoas, de maneira que onde houver uma praga, uma maldição, o espírito opressor, depressor, espírito de doença, de enfermidade, de brigas familiares, de discórdia, de desavença, de vícios, onde houver um mal, que ele seja agora queimado, amarrado, que ele seja agora aniquilado, destruído, em nome do Senhor Jesus. Eu ordeno todo o mal que existir na vida desta pessoa, na família, no familiar, que esse espírito seja aniquilado, amarrado, queimado, destruído, em o nome de Jesus. Todo o mal sai agora. E aqui nós pedimos, meu Deus, que haja essa transformação na vida dessas pessoas, assim como o Senhor transformou água em vinho. Transforma esse homem, essa mulher, transforma, meu Deus, a vida desta pessoa. Sobretudo, que haja essa transformação, meu Pai, no espírito, uma transformação na mente, nos pensamentos. O Senhor mesmo disse: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós sabemos, meu Pai, que enquanto não houver uma metanoia, uma mudança de mentalidade, enquanto não houver uma transformação na mente, nos pensamentos, não haverá uma transformação nas outras áreas. Então, ó Deus, revela a cada um o Teu querer, revela a cada um a Tua vontade, abra o nosso entendimento. Nós queremos sim ter ouvidos para ouvir a Tua voz. Nós queremos crer como diz as Escrituras, e não como achamos que temos que crer, não como queremos crer. Não, nós queremos crer como diz as Escrituras. Então venha, meu Pai, avivar a Tua obra, venha renovar os Teus filhos, venha renovar o Teu povo, venha salvar a Tua igreja. É o que nós determinamos. Levante as suas mãos aos céus, meu Pai, que essas mãos sejam consagradas a Ti, sejam iluminadas pelo Teu poder, e quando colocadas
no alto da cabeça dessas pessoas. Se há um mal, ele sai. Se há uma maldição, ela é quebrada. Se há uma dor, ela desaparece. Onde houver um espírito atuando direta ou indiretamente, que ele seja aniquilado, amarrado, queimado, derrotado, em nome do Senhor Jesus. Coloque as mãos na sua cabeça, faça uma pressão com as mãos na sua cabeça, feche os seus olhos, coloque as duas mãos na cabeça com fé, com vontade, não é com desânimo não. Feche os seus olhos e mentaliza o seu problema, mentaliza a sua dor, a sua aflição. Se tem um vício, mentaliza o vício. Se tem uma dor, coloque uma das mãos no local da dor e a outra na cabeça. Em nome do Senhor Jesus, eu determino que pela fé, essas mãos sejam as mãos do Senhor Jesus. E onde tem um mal, ele cai por terra. Onde tem uma dor, ela desaparece. Onde tem uma maldição, ela é quebrada. Onde tem um espírito opressor, depressor, um vício, onde tem uma enfermidade, onde tem um mal, eu ordeno, saia da vida desta pessoa, saia dos caminhos desta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Eu não estou pedindo para sair, eu estou ordenando. Diabo, maldição, feitiço, inveja, miséria, pobreza, brigas familiares, dor, doença, infecção, enfermidade, todo mal seja queimado, amarrado, seja aniquilado, seja destruído. Espírito de incredulidade, espírito de derrota, espírito de confusão, saia da vida desta pessoa, saia dos caminhos dessa pessoa, saia da mente dessa pessoa. Oh meu Deus, penetra agora com a tua energia, penetra com o teu poder e faça uma limpeza na vida dessas pessoas, em o nome do Senhor Jesus. Onde chega a minha voz, chega o teu poder, meu Pai, e toda obra satânica é quebrada, toda obra demoníaca é quebrada, toda perturbação é destruída, em nome de Jesus. Eu digo, diabo, problema crônico, problema antigo, seja queimado, amarrado, destruído. Diga assim: meu Deus, com mais fé, meu Deus, queima agora todo mal que estiver na minha vida, no meu corpo, nos meus caminhos, seja queimado, 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 queimado. Diga em nome de Jesus. Tira a mão e diga: sai. Levante as suas mãos ainda, feche os olhos, respire fundo, e pela fé você respira a paz, a saúde, o milagre. Eu determino em nome de Jesus, seja curado, seja livre, seja liberto. Eu determino agora que os seus ouvidos abram espiritualmente para que você ouça a voz de Deus. Eu determino que os seus olhos abram para que você enxergue o poder de Deus, a palavra de Deus, a presença de Deus. Oh meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que haja salvação nesta casa, que haja novo nascimento, que aconteça o batismo com o teu Espírito, que haja conversão sincera, real, verdadeira, para que essas pessoas permaneçam em Ti, permaneçam na Tua presença, dia após dia, sobretudo, para que haja salvação, para que o nome seja inscrito no livro da vida. Oh meu Pai, nós queremos mais e mais da Tua presença, mais e mais do Teu Espírito. Então renova a Tua igreja, renova os Teus filhos, renova o Teu povo, renova a visão, o entendimento, renova a fé dessas pessoas, meu Senhor Jesus. Peça a Ele para te renovar, peça a Ele para te transformar, para te limpar. Já não quero ser igual. Renova-me. Renova-me. Oh meu Pai, venha renovar a Tua igreja, venha renovar os Teus filhos, venha renovar os Teus servos. Cante com mais fé, de todo o coração. Porque tudo que
pra ser mudado, Senhor. Porque tudo que há, feche os olhos e cante orando, adorando, buscando. Dentro do meu coração necessita mais. Necessita mais. Necessita mais. Necessita mais de ti. Seu nome é Jesus. Confessa o nome dele. Seu nome Oh, aleluia. é Só de você confessar o nome dele, você recebe a presença dele. seu nome Você recebe o Espírito dele. é Jesus. Oh, aleluia, meu Pai. Seu nome é Jesus. Eu amo sim. Oh, quanto eu adoro. A ele eu me rendo. Vai adorando, louvando, exaltando. Ori canta la balacera, canta la massala, massala, vim canta la salaia. Nós te adoramos, te louvamos, te exaltamos, meu Pai. Digno tu és de todo louvor, de toda adoração, de toda exaltação. Que privilégio poder estar aqui te exaltando, te adorando. Oh, aleluia. Amo sim. Aleluia. Louvado seja o Cristo Jesus. Oh, aleluia, meu Pai. Só o Senhor é digno de ser louvado. Só o Senhor é digno de ser exaltado. Louvado seja Jesus. Com seus olhos fechados, coloque as mãos no seu coração pela fé. O Senhor Jesus está aí na sua frente. Mulher de Deus, homem de Deus. Ele não te abandonou e não te abandonará. A presença dele é real. Ele vem como uma brisa que refrigera a nossa alma. Quando você fala, ele ouve. Quando você se cala, Deus, ele fala. Ele quer falar com você a sós, em particular nesse momento. Quando nós pregamos no coletivo, Deus trata, Deus fala no particular. Nós adoramos, louvamos no coletivo, mas Deus se revela no particular. E para cada um ele fala de uma maneira, de uma forma. Para alguém aqui ele está dizendo, perdoa. Para outro ele está dizendo, seja perdoado. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Ele enxuga as tuas lágrimas. Às vezes ele vai falar uma única palavra, mas que vai mudar tudo na sua vida. Ele diz, permaneça, aguenta, não desista, insista, creia. Oh, aleluia. Receba a presença dele. Quando você se arrepende dos seus pecados e os abandona, ele é fiel e justo para te perdoar. Seja perdoado. Seja perdoada. A misericórdia dele é tão grande
que quando você se rende, se entrega com sinceridade, se arrepende, abandona o pecado e decide andar com Ele, Ele te lava. Ele lança no mar do esquecimento os nossos pecados. Ou seja, Ele não fica dando indireta, Ele não fica apontando o dedo. Não, é vida que segue. Vida nova. Em nome de Jesus, receba agora um novo Espírito. Receba agora o Espírito de Deus. Receba a presença de Deus. Se a sua vida estava sem forma e vazia, na escuridão, Ele é a luz que dá forma à sua vida. Ele é a luz que dá sentido para a sua vida. Então, com palavras sinceras do fundo da alma, você vai adorar. Você vai contemplar. Não se permita ser vencido pelo sono, pelo cansaço. Porque Ele disse, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Então esse é o momento de você fechar os seus olhos, de você adorar, como se estivesse só você e o Senhor Jesus aí na sua frente. Ele conhece cada sentimento, cada palavra. Então, do fundo da alma, com palavras sinceras, faça uma declaração de amor. Fala, Pai, chama Ele de Pai. Eu te amo, eu te adoro, eu te louvo, eu te exalto. Tu és sim o meu amado, o meu amor, o meu amigo, o meu rei, o meu redentor. Tu és sim o amor da minha vida. Tu és o meu ouro depurado, a minha prata escolhida, o meu diamante, a minha joia rara. Tu és a razão do meu viver. Oh Pai, que privilégio poder estar aqui te adorando, te exaltando. Não me é pesado falar em público o quanto eu te amo, o quanto eu te adoro. Ah, meu Deus, eu queria na verdade ter palavras bonitas para expressar o quanto eu te amo, o quanto eu sou louco pelo Senhor, o quanto eu sou apaixonado pelo Senhor. Digno tu és de todo louvor, de toda adoração, de toda exaltação. Oh meu Pai, sopra o teu Santo Espírito e enche essas pessoas da tua presença. Batiza com teu Espírito, renova os que já são batizados, aviva a tua obra, aviva os teus filhos, aviva os teus servos, meu Deus. Que a tua presença possa envolver essas pessoas, fortalecendo, renovando, transformando, até mesmo aqueles que estão passando por desertos, por lutas, por dificuldades. Oh meu Deus, o Senhor disse, eis que estou convosco todos os dias. Então nós temos a certeza de que o Senhor está conosco, e o Senhor estando conosco, nós vencemos os desertos, nós vencemos as lutas, nós vencemos as aflições. Oh Pai, eu te amo, te adoro, te exalto, te enalteço. Receba, meu Deus, a nossa adoração, o nosso louvor. Oh, aleluia, meu Senhor Jesus. Tu és bem-vindo. Adore Ele, louve Ele, exalte Ele, chama Ele para entrar. Entra, meu Deus, entra e faça morada em mim, aleluia. Venha, meu Deus, fazer morada em cada um de nós, em cada um dos teus servos. Toma o teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela para ti. Nós deixamos ela para ti, Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, vai adorando, vai louvando, vai exaltando. Apareça, que
Oh, aleluia, meu Pai, nós te adoramos. Vem te enaltecemos. És o meu rei, o meu amor, o meu amado, o meu amigo. Celebrarei a ti, ó Deus. No meu viver, cantarei, contarei. Contarei as suas obras, pois por tuas mãos Terra, céu, que neles há aleluia. Senhor, é para o Senhor. Aleluia. E o poder ao Rei Jesus. Ao Rei Jesus. Ao único que é digno de receber. Só Ele é digno de ser adorado, exaltado. Então exalte Ele, entregue-se a Ele, renda-se a Ele, aleluia. Ao eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. A ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação.
perda se não tenho a ti? A tua graça é o que me basta. Sem o Senhor não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta? Do que adianta eu juntar os meus tesouros E me esquecer daquele, e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, fala para ele. Nada eu serei. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Só tua presença é o que me basta. Oh, meu Pai, eu te levarei. Te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, Nada eu serei sem ti, Senhor. só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for e os anjos clamam, toda a criação exaltado és, santo, santo pra sempre. E o teu povo clama, sim ao Rei dos Reis, santo. Sempre serás santo, santo pra sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos, os domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Levante as suas mãos e declare: e os anjos clamam, toda a criação exaltado és, santo, santo pra sempre. E o teu povo clama, declare: santo, santo, sim ao Rei dos Reis. Tu sempre serás santo, santo pra sempre. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que a tua santidade esteja manifesta em cada um de nós, porque nós somos a igreja de Cristo. Nós sabemos que a igreja
não é simplesmente a parede, a placa lá na frente, não. A igreja sou eu, a igreja é esse homem, essa mulher, a igreja somos nós. Então quem olhar para nós, que veja o Senhor. Quem falar conosco, que veja a tua imagem, a tua presença. Que cada um aqui possa testemunhar o Senhor, andar na tua presença, seguir os teus passos, meu Deus. E assim nós pedimos também que a tua palavra, ela venha se cumprir, se materializar nos nossos familiares, na nossa família. Salva a nossa família, proteja a nossa família, guarda a nossa família, abençoa, meu Pai, as crianças, abençoa os filhos, abençoa os casais, abençoa a vida amorosa, a vida sentimental dessas pessoas. Que haja amor, que haja união, compreensão, respeito, alegria, paz, felicidade dentro dessa casa. Nós sabemos, meu Deus, que justamente o lugar que é para ter segurança, que é para ter paz, que é para ter harmonia, na sua maioria é desse lugar que brotam os piores tormentos, que uma simples conversa amistosa entre o casal é o suficiente para estourar uma guerra dentro de casa. Mas nós também sabemos que onde chega a tua luz, onde chega a tua presença, tudo é transformado. Então eu peço ao Senhor agora, transforma essa casa, muda mente e coração, muda pensamentos, que haja, meu Deus, a tua presença, que haja o teu espírito dentro dessa casa. Eu abençoo a família, eu abençoo os familiares, eu abençoo os teus filhos, os teus servos, eu abençoo a tua igreja, em o nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga: meu Deus, fala comigo, revela o teu querer, a tua vontade para a minha vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém, e graças a Deus, amém. Não tem nada mais glorioso, extraordinário, né, do que a gente começar o dia, a semana, domingo é o primeiro dia da semana, na presença de Deus e apresentando a Deus já as nossas primeiras palavras, os nossos primeiros pensamentos, as primeiras horas do dia. Ou seja, quando você prioriza Deus, quando você o coloca como número único na sua vida e você o honra, você apresenta a Ele o melhor, é evidente que Ele irá transformar a sua vida, que Ele irá operar na sua vida por completo. Você que está no Instagram, preste atenção, eu vou encerrar a transmissão no Instagram e vou continuar no YouTube. A gente está, desde sexta, a gente começou a fazer o início da reunião no Instagram, até para ver se o Instagram volta a mostrar para as pessoas, aos seguidores, enfim, quando estamos ao vivo, porque o Instagram não mais faz isso, né? Então, você que está no Instagram, então eu vou encerrar e vou continuar no YouTube. O canal no YouTube já está aí, ó, fixado aí também, ou não. Está fixado aí que é a Igreja Hospital da Alma, e o canal no YouTube está aí, ó, BP Formigoni. Mas também nos stories, aí o pessoal das mídias, né, Ana Cláudia, já colocou aí o link também nos stories, no Instagram. É só clicar lá que você já vai para o YouTube. E aí a gente continua a transmissão no YouTube, porque o que vamos pregar hoje aqui, o que vamos falar, com certeza irá abençoar a sua vida, irá transformar a sua vida, irá abrir a sua visão, o seu entendimento para as maravilhas de Deus. Estamos falando de um Deus que está vivo, que ressuscitou, que não está preso à cruz. Significa que os milagres que Ele fez no passado, Ele continua fazendo hoje, continua operando hoje. E isso não tem nada a ver com placa de igreja, não tem nada a ver com denominação. Isso é muito maior. Jesus é muito maior que placa, muito maior que denominação. Ele morreu por pessoas, por mim, por você, não por placa. As pessoas que são rasas espiritualmente, fracas espiritualmente, elas ficam brigando por placa, por denominação, quando elas deveriam brigar, no bom sentido, colocar toda a sua força para encontrar Jesus, o único Deus vivo e poderoso que pode salvar a alma, que pode transformar a sua vida e salvar a sua
alma. Amém? Então, você que está aí no Instagram, que Deus abençoe. Nós vamos permanecer ou continuar aí no YouTube, tá bom? Deus abençoe aí. E você que está aqui, né? Você já está aqui presente, ou você está aí no YouTube também, já está aí acompanhando. Você tem aquele saquetelzinho, né, da família, que toda moeda que você recebe, é Deus te lembrando naquela semana de você orar pela sua família, orar pelo seu familiar. Aí você vai juntando e aos domingos a gente pede para você entregar. Quem é membro virtual faz isso também, e aí no domingo ela junta lá as moedas, separa lá R$1, R$2, $1, dependendo do país que ela está, e ela transfere, faz aí a transferência para as contas da igreja, doando a oferta da família. Nós temos membros virtuais que nas sextas-feiras, geralmente às sextas-feiras, já no sábado, ele já manda a oferta da família, manda no nosso WhatsApp, o depósito está lá, oferta da família, porque no sábado ele já vai lá, troca na padaria, enfim, e ele já faz a transferência. E quem é membro aqui presencial, você mesmo traz. Então, pega aí o seu saquetelzinho, você que tem dízimo, você que tem voto, você que tem o propósito do menor virá a ser 1000, enfim, você que tem os seus votos com Deus, a sua fidelidade a Deus, você vai colocar aqui no alforje também. Já aproveita, uma vez que a Bíblia diz que quem planta, colhe, quem dá, recebe, quem semeia com lágrimas, colhe com alegria, já pega a sua melhor oferta. Ninguém é obrigado a dar nada, mas se você crê que plantando você colhe, se você crê que dando você recebe, pega a sua melhor oferta, pega a sua semente, ainda que seja uma moeda, mas que seja o melhor, você vai colocar aqui no alforje. E quem está virtualmente, eu vou colocar as contas da igreja aí na tela, para você dizimar, para você ofertar, para você transferir. E Deus que está aí na sua frente, vendo o seu temor, o seu tremor, a sua semeadura, Ele vai te recompensar. Ele vai te devolver multiplicado. Amém? Então, quem está aqui, traz aqui na frente, coloca aqui no alforje. Você que está virtualmente, tem aí as contas aí na tela, para que você possa dizimar, para que você possa semear, ofertar e até também cadastrar os bancos aí da igreja no seu aplicativo do banco. Os demais podem sentar e ainda assim cante a letra da canção, enquanto isso. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos. Batendo palmas com fé, vamos lá. Te adoramos, Rei dos Reis. E Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei. foi que eu nasci. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei. Foi que eu nasci, hein? Meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, Onde flui o poder. e o poder. Amém. Amém? Abra a sua Bíblia, deixa aberta aí no livro de Hebreus. Livro de Hebreus,
no capítulo 7. Livro de Hebreus, capítulo 7. Na sexta-feira nós falamos, mais uma vez sobre a questão do dízimo, sobre a questão da pessoa ser crente até, conhecer a Bíblia, partindo do princípio de quem já conhece, e não ser fiel a Deus, não ter Deus como prioridade, não honrar a Deus. E às vezes que nós entramos nesse assunto, sempre gera em alguns que não concordam com o dízimo, que não gostam do assunto dízimo, sempre gera uma discussão no bom sentido, da pessoa querer provar, de alguma maneira, que ela não precisa mais dizimar. Querer provar, de alguma maneira, que no Novo Testamento, com a vinda de Jesus, que ela não precisa mais ser dizimista. Ou seja, ela quer justificar o seu materialismo, ela quer justificar aquilo que ela não concorda, tentando, de alguma maneira, achar uma brecha ou um versículo na Bíblia que possa dar a ela legalidade nisso. Eu já falei outras vezes, mas não custa a gente lembrar, que todas as vezes que vir uma dúvida, ou que alguém levantar uma dúvida, a pergunta que você tem que fazer é: o que diz as Escrituras? Porque aquele que crê como diz as Escrituras, do seu interior fluirá rios de água viva. Aquele que crê como ele quer crer, do jeito dele, ele vai ser aquela poça de água, ou poça de água parada, e a água parada, ela junta bicho, ela cheira mal, ela apodrece. E nós vamos ver crentes com a vida podre. A gente vai ver pessoas que supostamente conhecem Bíblia, mas não conhecem o Deus da Bíblia. A gente vai ver pessoas que ela concorda com uma página, mas discorda da outra. E aí tem uma incoerência nisso, porque ou eu creio ou eu não creio. Ou eu confio ou eu não confio em Deus. Não é mais ou menos, A mulher não recebe o diagnóstico dizendo que ela está mais ou menos grávida. Ou ela está grávida ou ela não está grávida. Ou eu creio ou eu não creio. Ou o dízimo existe no Novo Testamento ou não existe. O dízimo existe na Bíblia ou não existe. E assim por diante. Então, nós precisamos amadurecer a nossa fé. As pessoas, na sua maioria, são rasas espiritualmente porque não se aprofundam, porque não procuram conhecer, porque não procuram estudar. E aí, se alguém chega para mim e diz que no Novo Testamento, que com a vinda de Jesus, eu não preciso mais dizimar, eu vou perguntar e vou pedir para ela me mostrar na Bíblia onde foi que Jesus aboliu isso. Onde foi que Jesus aboliu isso? Onde foi que Jesus deixou escrito aí que agora está tudo liberado? Agora não precisa mais você ter compromisso com os dízimos. Não precisa. Onde foi? Não tem. Não tem um versículo. Não existe um versículo. Porque Jesus nunca aboliu isso. Jesus nunca aboliu. E aí, a gente vai lembrar, que antes de Jesus era a lei. Quando Jesus veio, foi a graça. Alguns versículos na Bíblia diz que a lei, Jesus veio para manifestar e trazer a graça. E aí, as pessoas que não estudam vão pensar que Jesus veio então para extinguir, para de uma vez por todas cancelar a lei. E ele não veio cancelar a lei. Ele não veio jogar fora, jogar no lixo a lei que veio de Moisés, os ensinamentos que vieram de Moisés. O próprio Jesus disse que veio para cumprir a lei. Para cumprir a lei significa que não é para voltar à lei de Moisés, literalmente, nos dias atuais. Ele veio para cumprir tudo que a lei de Moisés anunciava a seu respeito. Ele veio para cumprir tudo que os outros profetas anunciavam a seu respeito. Porque todo o Antigo Testamento afunilava para o Novo, afunilava para a vinda de Jesus. E aí, Jesus veio, então, para
para cumprir o que fora dito. Se eu não me engano, deixa aberto em Hebreus 7, que eu pedi, mas Mateus 5, 17 e 18. Coloque aí para mim, por gentileza. Mateus 5, versículo 17 e 18. Não penseis que vim revogar a lei, ou seja, cancelar a lei, ou os profetas. Não vim para revogar, Jesus está dizendo. Vim para cumprir. Porque, em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Ô bispo, então, o que Jesus veio fazer com a lei? Ele veio cumprir tudo o que a lei anunciou. E aí nós vamos ter em Jesus pelo menos 4 tópicos que eu queria que você anotasse aí na sua cabeça. Reforma é o primeiro, anota aí. Reforma. Ampliação é o segundo. Cumprimento o terceiro. E permanência ou ajustes, permanência e ajustes, o cumprimento, a gente pode colocar cumprimento / ajustes, o terceiro e o quarto, permanência. Então, Jesus trouxe reforma da lei, Jesus trouxe reforma, Jesus trouxe ampliação, Jesus trouxe ajuste da lei e cumprimento, e Jesus trouxe permanência da lei. Ô bispo, o senhor pode me explicar um pouquinho melhor? Na reforma da lei. Jesus trouxe reforma, não trouxe? O que a lei de Moisés dizia com respeito aos inimigos? Você lembra? Na lei dizia para odiar os nossos inimigos, que era muito mais fácil. Não é mais fácil? Odiar é mole. É inimigo. Que se lasque. Que vá para o inferno. Não é mais fácil? Na lei de Moisés é isso. Mas Jesus trouxe o quê? Reforma da lei. Em algumas coisas ele trouxe reforma. O que ele disse sobre isso? Eu estou dando um dos exemplos. Sobre odiar os inimigos. Aí Jesus disse assim, eu vos digo, na lei de Moisés era para odiar, mas eu vos digo, ama os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Ficou mais difícil, ficou ou não ficou? Então a graça não é mais fácil, mais liberal, mais à la vontade do que a lei, não. Cada momento, cada circunstância, cada situação tem a sua responsabilidade. Agora ficou muito mais difícil, porque odiar o inimigo é fácil. Agora eu tenho que amar. Agora eu tenho que orar por quem me odeia. Eu tenho que orar por quem deseja o meu mal. Eu tenho que orar. Querer o bem, orar para quem quer me apedrejar, é muito mais difícil. Mas é Jesus reformando a lei. Estou dando um exemplo, senão a gente estende. O ampliar. Porque ele está reformando e está ampliando. É uma continuação da outra. Ampliar. Antes, na lei de Moisés, para consumar adultério, o homem tinha que ser pego com uma outra mulher. Aí era adultério. Aí Jesus ampliou a lei, ele está dizendo assim, agora eu vos digo, se você apenas olhar e desejar uma mulher, você já adulterou com ela. Não ficou mais difícil? Ele ampliou, ele reformou, mas ele também ampliou. Ele colocou, vamos colocar assim, tá mais difícil. Está mais difícil. Mas ele está fazendo o quê? Ele está reformando, está ampliando. Cumprimento e ajuste da lei. Tem coisas que Jesus está dizendo que tem que cumprir exatamente o que estava na época de Moisés. É a mesma coisa. Jesus está dizendo que a gente tem que cumprir e também tem que ajustar. O que é cumprir e o que é ajustar a lei?
O que a Bíblia, em Jesus, no Novo Testamento, nos ensina com respeito aos fatos ou casos da lei de Moisés? Dentro disso, que Jesus não mudou, não falou nada, não acrescentou, não diminuiu, não tirou, permanece igual. Vai continuar igualzinho. Então, eu não tenho que inventar para tentar satisfazer um desejo próprio, para tentar satisfazer o meu ego, o meu querer. O que são alguns ajustes? Ajustes era justamente Jesus ensinando que não adiantava fazer a coisa certa com a motivação errada. Jesus batia muito nos hipócritas, nos fariseus. E Jesus dizia: vocês são hipócritas, vocês são fariseus, porque vocês dão esmolas para aparecer, para mostrar para os outros, para ter like dos outros, para ter fama dos outros. Então eles estavam fazendo a coisa certa. Podia dar esmola, era a coisa certa? Era. O que era o errado? O errado era fazer para mostrar para alguém, era fazer para poder ter voto de alguém, era fazer para alguém dar palminha. Podia alguém dar palminha, mas sem que a sua intenção fosse essa. Eu estou fazendo, né, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa fazer, e vice-versa. Então Jesus estava ajustando, estava dizendo que isso era hipocrisia. Jesus estava falando: vocês são hipócritas, vocês são fariseus, porque vocês jejuam. O certo é jejuar, não é que é errado jejuar, vocês jejuam, só que vocês jejuam para aparecer para os outros. Vocês jejuam para mostrar para os outros, para falar para os outros, para ficar se vangloriando que vocês jejuam. Vocês oram para ficar falando para os outros que vocês oram mais do que os outros. Então, eles faziam a coisa certa, só que com o motivo errado. Então, é ajustar. Você pode orar, você pode jejuar, você pode dar esmola, você pode ajudar o pobre, desde que você faça isso de todo o coração, não para ter voto, não para ter palminha, ter like de ninguém. Ter like de ninguém. Hoje virou moda na internet. Se eu quero mais seguidor, eu paro ali na esquina com a nota de R$100, eu estou filmando, estou gravando, estou te dando R$100, tá? Estou te dando um carro, estou te dando uma geladeira, eu estou te dando... e todo mundo isso, filmando. Então, isso é certo, ajudar? É certo. O que é o errado? É a motivação. Com qual objetivo você está aí filmando, mostrando? É porque eu quero seguidor, é porque eu quero fama, é porque eu quero like, eu quero palminha. Então Jesus estava dizendo que isso, quem faz isso é o quê? Fariseu. Quem faz isso é o quê? Hipócrita. Então ele estava ajustando, trazendo ajuste e permanência. O que permanece? Na lei de Moisés, matar alguém era pecado. Homicídio, o que era? Homicídio. Hoje, na graça, em Jesus, o que continua? Se você matar alguém, o que continua? Continua sendo a mesma coisa. O mesmo pecado. Tem coisas, e muitas coisas, senão eu ia demorar aqui, que permanece. Aí, me mostra no Novo Testamento, onde Jesus falou que não é para dizimar. Me mostra. A única vez que Jesus não criticou os fariseus, que Jesus não condenou os fariseus por estar fazendo o que é certo com a motivação errada, foi em Mateus 23, 23. A única vez que eu vejo Jesus batendo palmas para os fariseus da época, para os hipócritas da época, e falando que eles estavam fazendo a coisa certa do jeito certo, foi em Mateus 23, 23, porque diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Jesus está falando assim, que tem um grupo de fariseus hipócritas que eles fazem justamente o certo sobre dízimo. Eles dão um dízimo de tudo, até da verdura, que eles eram agricultores. Eles davam um dízimo até do hortelã, eles davam um dízimo até do cominho, eles davam um dízimo até do que eles comercializavam em termos de não financeiro, em dinheiro. Mas se eu planto 10 pés de alface, eu vou pegar um pé de alface e vou dizimar. Eu vou doar um pé de alface. Eu vou dizimar um pé de alface. Eu vou levar como dízimo um pé de alface. Só para você entender. Aí Jesus falou, isso aí está certinho. Vocês levam à risca. Vocês só não podem negligenciar a fé
a justiça e a misericórdia. Vocês só não podem negligenciar a fé, a justiça e a misericórdia. Em outras palavras, também não é porque você dizima que você pode negligenciar. Não é porque eu sou dizimista que eu posso viver no pecado. Não é porque eu faço uma coisa certa que eu posso fazer as outras erradas. Não é porque eu faço uma coisa certa que eu posso viver o errado. Não. Então, Jesus está trazendo, vamos colocar assim, uma reforma que já tinha sido anunciada lá em Moisés. Porque teve um tempinho aqui, uma discussão aí na internet, que um maluco aí falou que a Bíblia, ela deveria ser atualizada. E aí surgiu uma discussão, onde já se viu, como que pode falar uma besteira dessa, uma bobeira dessa. E alguém, nessa época, levantou uma pergunta assim, mas a Bíblia não foi atualizada, reformada em Jesus? E se foi reformada em Jesus, não abre um precedente para ela ser reformada de novo, então? Para ela ser atualizada de novo? Não. Por que não? Porque essa atualização da Bíblia em Jesus já tinha sido anunciada em Moisés. Deus tinha falado já para Moisés que quando viesse, né, o filho, o Levi, o filho, o novo sacerdócio, o novo Jesus, essas leis elas iam ser reformadas. E foi o que aconteceu. E não existe nenhum lugar na Bíblia que depois de Jesus alguém, depois, em 2025, que foi quando falaram isso, ou 24, alguém iria reformular a Bíblia, iria atualizar a Bíblia. Não existe. Não passa um i e não passa um tio da Bíblia, nem para cima e nem para baixo. Não passa uma vírgula e não passa um ponto, nem para cima e nem para baixo. O que está escrito e acabou. Ou eu aceito, ou eu não aceito. Agora eu tenho que ser macho quando eu não aceito e falar, eu não aceito. Estou indo para o inferno por livre e espontânea vontade, porque eu não aceito. Não adianta eu ficar sendo leviano, com malícia, tentando adequar a Bíblia para o meu achismo. Não. Ou eu sou, ou eu não sou. Ou eu creio, ou eu não creio. Ou eu obedeço, ou eu não obedeço a palavra. É sim, sim, não, não. O que passa vem do diabo. Então, onde na Bíblia, Jesus, no Novo Testamento, falou que não é para dizimar? Aí, Mateus 23, ele está falando aqui do dízimo. É Jesus falando. Que a gente leu. Depois tem, já que a gente falou, está em Hebreus, né? Já que a gente falou de Mateus 23, volta aí. Mateus 22. No versículo 21, estavam perguntando para Jesus, né, que se os discípulos pagavam imposto, se não pagavam imposto, como que ia ser? Porque na lei de Moisés, aqueles que serviam a Deus, aqueles que andavam com Deus, aqueles que eram da tribo de Levi, eram 12 tribos, mas a tribo de Levi foi a tribo separada no Antigo Testamento para servir a Deus como sacerdotes, como sacerdócio, para servir a Deus integralmente. Eram homens, mulheres que viviam no templo, cuidando do serviço a Deus 24 horas. Então, a tribo de Levi, na lei, foi dito, foi pregado, foi falado, foi anunciado que eles não iriam ter o trabalho fora, eles não iriam trabalhar fora, eles não iriam fazer outra coisa a não ser servir a Deus. E porque eles estavam 100% voltados para o serviço a Deus, então os dízimos, presta atenção, os dízimos eram destinados para o suprimento da casa de Deus, daquilo que era obra de Deus, viagens missionárias e para o mantimento, para a comida, para a mesa dos levitas. A tribo de Levi vivia dos dízimos que as pessoas apresentavam a Deus, que as pessoas dizimavam a Deus. Para você ter ideia, as pessoas levavam o cordeiro para sacrificar, não levava?
E aí o cordeiro, ele era levado ao sacrifício. Lá na época de Eli, lembra que os filhos de Eli, a Bíblia diz que eles pecaram, porque eles metiam garfo na panela, na hora que estava ali cozinhando o sacrifício, o cordeiro estava sendo cozinhado. A Bíblia diz que o pecado deles foi, um dos pecados era meter o garfo na panela e separar para si o melhor do cordeiro para comer. Vocês lembram disso? Eles eram filhos dos sacerdotes, eles eram da tribo de Levi. Eles comiam, eles se alimentavam também daquilo que Deus tinha dado liberdade para que eles tivessem acesso. Parte do dízimo ou parte da oferta que era apresentada. Só que como que era para ser feito? Como que existia? Eles, quando o cordeiro ou os animais, ou animal, ou parte do animal estava sendo apresentado lá na panela, estava sendo cozinhado na panela, qual era a direção de Deus? Você vai enfiar o garfo, o pedaço que vim, não é o que você escolhe, é o que vim, é o que você vai levar para comer hoje com a sua família. O levita era isso. Aí ele enfiava o garfo, e aí o que vinha ele levava para a mesa. Hoje é o que tem para a mesa. O que os filhos de Eli começaram a fazer? Começaram a escolher. Não, isso aqui não quero não. Hoje eu quero comer essa carne melhorzinha aqui. Hoje eu quero essa parte com um pouquinho de gordura. Eles começaram a escolher para si. Aí foi o pecado deles. Aí foi a destruição deles. Então, no Antigo Testamento, a lei dizia que a tribo de Levi era sustentada pelos dízimos. Pelos dízimos. Agora, a gente vem no Novo Testamento. Eu pedi para abrir o que mesmo? Mateus 22. Só para não perder o raciocínio. 22, 21, quando falaram para Jesus se eles tinham que pagar os impostos, porque agora, vamos colocar assim, os discípulos de Jesus estão representando quem? Levi, a tribo de Levi. E agora? E os discípulos agora? E os que servem agora? Os que estão agora na graça? Como que vai ser agora? Porque agora não vai ter mais cordeiro para perdoar pecados. Agora não tem mais a carne para escolher. E agora, como que vai ser? Como vai ser? Os seus discípulos pagam imposto ou não pagam? Porque a tribo de Levi não pagava. E os discípulos? Aí Jesus mandou pegar uma moeda. Cadê uma moeda? Dá uma moeda. Aí Jesus pediu a moeda e perguntou assim para eles, de quem que é essa foto, essa imagem na moeda? Não, essa imagem é de César. Por que Jesus fez essa alusão? Se tem a imagem de César na moeda, por que César colocou a imagem dele na moeda? Porque uma parte, um percentual do seu ganho vai para César como imposto. Um percentual do que você ganha, você tem que pagar a César como imposto, não é isso? É. Aí Jesus falou, então, dai a César o que é de César. Paga o imposto. Paga. O que tem de imposto, pode pagar. Mas também dai a Deus o que é de Deus. O percentual que é referente a Deus, são os dízimos, a 10ª parte, você tem que continuar sendo fiel. Você tem que continuar honrando, você tem que continuar dizimando. É simples. Jesus está ensinando, deixando claro que se você quer dar uma desperto com César, você vai querer dar uma desperto também com Deus. É simples. Se você não quer pagar os seus impostos, você também não vai querer honrar a Deus. Você também não vai querer honrar a Deus. Então Jesus estava deixando claro que tinha que ser feito, que tinha que honrar a Deus. Não tem nada aqui dizendo que não era para honrar a Deus. Aí a gente vai para Hebreus 7, que eu pedi para você. Ainda vou terminar depois dos levitas, tá? Depois você me lembra se eu esquecer. Hebreus 7, versículo 1 em diante. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o quê? O dízimo de... Isso aqui é Hebreus, Novo Testamento, falando do que aconteceu com Abraão. Melquisedeque, rei de Salém, Jerusalém, era uma espécie de Jesus no Antigo Testamento. Melquisedeque simbolizava Jesus. E aqui
Jesus, ou Deus está trazendo para a gente no Novo Testamento, que aquilo que foi feito lá, na época que Abraão dizimou para Melquisedeque, uma espécie de Jesus, continua valendo hoje, continua validado hoje. As pessoas continuam dizimando, continuam fazendo para Deus. Para Deus. Aí diz, primeiramente, Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, se interpreta rei de justiça. Depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus. Permanece sacerdote, o quê? Perpetuamente. Considerai, pois, como era grande a esse, a quem Abraão, patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, que dentre os filhos de Levi recebem, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Quem é superior? Não é Cristo hoje, que é o nosso tudo, que é o nosso sacerdote real, o nosso Abraão hoje? Então nós somos abençoados pelo superior, que é Jesus. Quando que eu sou abençoado? Quando eu dizimo, quando eu sou fiel, quando eu me sujeito a Ele. Aliás, aqui são homens mortais, os que recebem dízimos. Porém, ali, aquele de quem se testifica que vive. Quando você dizima aqui na igreja, homens mortais vão dar destino ao seu dízimo, pagar o aluguel, água, luz, mantimento da casa de Deus. Só que eu já expliquei, vou repetir, que você tem que ter a consciência que você não está dizimando na igreja, para a igreja, você está dizimando para Deus. E se eu estou fazendo para Deus, eu sei que a minha recompensa vem dEle. Eu sei que a promessa vem dEle, eu sei que Ele vai me recompensar. Quando você está com aquela consciência, eu vou fazer para a igreja, ou estou fazendo para a igreja, o diabo joga logo na tua mente que é muito, a igreja não precisa, a igreja vai te roubar, a igreja vai te enganar, o pastor vai te roubar. Mas quando eu tenho a consciência que eu estou fazendo para Deus, servindo a Ele, Ele é o superior, eu estou honrando a Ele, a minha recompensa vem dEle. Aí diz, e por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. É aí que eu queria que você entendesse. Porque eu já vi pastores, conta para ninguém não, só entre a gente. Pastores, obreiros, levitas, diáconos, falar assim, não, mas eu já sirvo a Deus, eu já estou na igreja servindo como obreiro, eu estou servindo como pastor, como oferta, então eu não preciso dizimar. Eu não preciso dizimar. Quem falou? Me mostra na Bíblia onde Jesus falou que você, porque você serve como pastor, como obreiro, como diácono, que você não precisa dizimar. Aqui está dizendo que o Levi também dizimou. Não existe isso. Porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois, quando se muda o sacerdócio,
há também mudança de lei. Jesus foi o último sacerdote. Mudou o sacerdócio, Jesus veio e mudou a lei, reformou, melhorou, e o que não mexeu permanece. Só isso. Mudou, hoje é Jesus. O que ele reformou, ampliou, o que ele melhorou, está aí. O que ele não tocou no assunto, continua, permanece. Permanece. Igualzinho. O que as pessoas não podem é tentar buscar uma justificativa para a sua incredulidade, tentar achar uma justificativa para não honrar ou não ser fiel naquilo que Jesus deixou escrito, naquilo que está declarado. E eu poderia ficar aqui apresentando vários versículos para você, sobre dízimo no Novo Testamento. Então, assim como uma pessoa, por conta do assunto dízimo, ela não concorda, ela discorda, ou ela, sem buscar fundamentos, ela não quer praticar, ela não quer viver, infelizmente, essa mesma pessoa, pasme você, se ela morre hoje, se Jesus volta hoje, e ela teve condições de buscar a verdade e não praticou a verdade, ela vai perder o mais importante, que é a salvação, que é a eternidade, que é a vida com Deus na eternidade, porque isso aqui, esse tempo aqui na terra, tudo passa. Isso aqui é tudo passageiro, isso aqui é tudo besteira, as pessoas ficam se matando e se matando por coisas que perecem. Por coisas que perecem. As pessoas estão morrendo, matando e se matando por aquilo que perece, por aquilo que passa. Mas não estão preocupadas nem um pouco com a eternidade. Onde vai a sua alma? Onde ficará a sua alma? No inferno ou no reino de Deus? Infelizmente. Quantas pessoas que ainda não compreenderam isso. Aí você vê que ela tenta de alguma maneira distorcer ou levar para a sua interpretação e não a interpretação do Espírito Santo. Jesus, ressuscitado, ficou ainda 40 dias com os discípulos, ensinando e falando das coisas concernentes ao reino dos céus. Porque Jesus disse para eles que algumas coisas que eles não iam entender, o Espírito Santo iria ensiná-los. Iria ensiná-los para que eles acrescentassem aquilo que o Espírito Santo iria ensinar, iria orientar. Aquilo que eles não estavam entendendo naqueles dias, eles entenderiam depois. E aí a gente vai ver que a tribo de Levi, que na lei comia dos dízimos, vivia dos dízimos, vivia e dependia dos dízimos, a gente vai entender que os dízimos, eles continuam hoje. Qual é a tribo de Levi hoje? Qual é a tribo de Levi hoje? Que é a igreja. Os dízimos que você entrega na igreja, mantimento da igreja, da obra de Deus, para o evangelismo, para investir no evangelismo e tudo mais, é a tribo de Levi, que eu faço simbolizando Deus, eu estou entregando para Deus. Só que aí Paulo melhorou um pouquinho. Melhorou um pouquinho. Aí você vai fazer uma pergunta, bispo, e os pastores que recebem salário? Os pastores que recebem salário, porque os pastores ficam 24 horas servindo a Deus, e os pastores recebem salário? Como que é isso? Paulo disse aos coríntios, em algumas igrejas, eu as despojei recebendo salário. Paulo vai dizer em... Paulo não, vamos para Lucas 10:7. O que está escrito em Lucas 10:7? Vê aí para mim. Ai, meu pai. Permanecei na mesma casa. Ah, peraí. Lucas 10. Lucas 10. Vamos colocar no versículo 3 em diante. Ide, Jesus falando com os discípulos, né, para eles irem evangelizar. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Quando você for na casa de alguém, quando você entrar, isso aí
falar só por religiosidade, melhor não falar. Mas se você falar abençoando, você diz, ó, que a paz de Deus esteja nessa casa, isso aqui é a ordem de Jesus. Isso aí não é do crente A, B, C, não. Da denominação A, B, C, não. Jesus falou, você está levando a paz. Você está indo lá como representante de Deus, discípulo de Deus. Então, se um endemoniado, presta atenção, filho do diabo, entra na tua casa, com ele está quem? Está o Satanás. Está quem ele serve. Se um filho de Deus, se eu vou lá, eu sou servo de Deus, eu entro na tua casa, quem está entrando junto comigo? Jesus. Então eu abençoo, paz nessa casa, paz nessa casa. Aí, se houver ali um filho da paz, né, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Se alguém ali receber, aceitar a bênção, vai ficar com ele a bênção. E se não receber, ela volta para mim mesmo. Eu não vou, não vai diminuindo a minha bateria. Hoje eu só posso dar 10 bênçãos, porque senão vai diminuindo a minha bateria. Não, ela volta. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Tem um outro versículo, tem uma outra passagem, que Paulo diz que o trabalhador, que ele está se referindo não ao trabalhador, porque dia 1º de maio é o dia do trabalhador, não é esse aí simplesmente, ele está dizendo lá em Timóteo 1 Timóteo 5,17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários, os presbíteros, está falando de quem? Dos pastores, que presidem bem. Com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. O que são dobrados honorários? Paulo está dizendo assim, que dependendo do pastor, Lohan, eu sou pastor igual você. Só que dependendo do tanto que eu estou me aplicando, eu faço a mesma coisa com você. Eu estou me aplicando, eu vou receber o dobro que você. Eu vou receber o dobro de salário, honorário. Eu vou ter um salário dobrado. Paulo está dizendo isso. Que aqueles que se dedicam mais, servem mais, são dignos de dobrados honorários. Cadê o versículo? Com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. O que diz o outro versículo? Pois a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Então pode o pastor ter salário? Pode. Pode o pastor ter salário? Pode. Só estou dizendo isso porque amanhã quando alguém falar de algum... o pastor tem um salário. Está na Bíblia isso também. Está aprovado. Eu me esmero dia e noite para eu não depender do dízimo, da oferta, para eu não depender de R$1 da igreja, para eu trazer para a igreja, para eu ofertar para a igreja. Mas o pastor que tem salário não está errado, não. Não está errado, não. Cada um precisa entender a sua função. Por que eu estou pregando isso e fazendo você entender isso? Para abrir a sua cabeça, para você amanhã não ser enganado por ninguém. Para amanhã você não deixar se enganar por ninguém. Aí quantas pessoas que, porque ela não é fiel a Deus, aí ela tem um monte de justificativas que não são bíblicas. Não gosto da igreja, não vou na igreja, mas eu sirvo a Cristo. Não, isso aí é justificativa porque ela não aceita o dízimo, ela não aceita a oferta. Não vou na igreja, não gosto de igreja, mas eu sirvo a Cristo. Serve nada, deixa de ser hipócrita, deixa de ser fariseu. Eu tenho que falar a verdade para você, porque amanhã, quando você estiver no inferno, ninguém vai poder dizer assim, ele não sabia. Nem você. Você vai lembrar dessas palavras. Você pode não gostar do jeito que eu estou pregando. Você pode não gostar de mim, mas eu estou pregando a realidade, a verdade, para ver se você acorda, para ver se você é salvo. Porque amanhã, dura coisa, é o pastor
não ter pregado a verdade e alguém ter ido para o inferno porque ele não pregou a verdade. Ele vai ser cobrado também. Ele vai ser cobrado também. Então, hoje as pessoas só querem o motivacional, só querem os versículos isolados, só querem o louvar, adorar, cantar, exaltar, mas não querem praticar a palavra. E porque não praticam a palavra, não tem compromisso com Deus. E não tendo compromisso com Deus, Deus também não terá compromisso amanhã em te salvar. Então, eu venho batendo na tecla que a pessoa que é infiel a Deus, ela está deixando a porta aberta para maldição. E eu orei na sexta-feira e falei, Deus, eu não aceito, a minha inteligência se recusa a aceitar, crer numa palavra que fica só no papel. Caramba! Tem que se cumprir em tudo, no financeiro, no sentimental, no espiritual, no familiar, em tudo. Eu não aceito essas pessoas crendo, não vendo milagre, crendo, obedecendo, não recebendo o milagre. Tem que receber, tem que acontecer. E só acontece o que a gente determina. Eu disse na sexta-feira e repito, eu falei, você que está aí gemendo, faz um voto com Deus. Experimenta, faz um teste. Não é barganha não, porque em Malaquias 3, quando ele fala de dízimo e de oferta, ele diz, prova, me prova nisso, ele diz. Faz prova, faz um teste, para você ver se eu não abro as janelas dos céus, se eu não derramo as bênçãos sem medidas. Eu disse e repito, falei, faz um teste. Fala aí para Deus, porque Deus conhece pensamento. Eu falei, fala para Deus, Deus, eu faço um voto de ser dizimista fiel nesse altar do Hospital da Alma. Muda a minha vida, me cura disso, me liberta disso, mas eu faço esse voto. Se você fizer isso, do fundo da sua alma, disposto a obedecer, na hora Deus vai te dar um sinal. Esse sinal é só para você entender que é Ele que está te chamando, que não sou eu. Aí Ele cura, a dor sai na hora, Ele te dá uma promoção, uma porta abre, um milagre acontece, só para você entender que é Ele. Aí, se você permanecer fiel, você vai ver prodígios e maravilhas, porque Ele faz sinais quando você toma uma decisão. Aí vem prodígios se você permanece. Se você permanece, vem maravilhas. Sinais é isso, uma porta abre, uma cura, um vício vai embora, acontece um sinal. Prodígios, aí já é sair de empregado a patrão, de desempregado a patrão, de andar a pé ao carro do sonho, de morar de favor à casa própria. Prodígios, aí já é de diagnóstico de câncer, você fazer o exame e não dá mais nada. Prodígios, já é de uma pessoa depressiva para uma pessoa curada. Maravilhas, aí já é sobrando, aí é dinheiro sobrando, é casa sobrando, é paz sobrando, aí é felicidade sobrando. Mas isso não é assim não é mágica não, é se você for sincero e fiel dia após dia. Então, eu dei essa volta toda explicando isso tudo, só para tentar fazer entrar na sua cabeça que a palavra explica a palavra. A palavra não se contradiz. Só para fazer você entender que o novo sacerdócio em Jesus trouxe reforma, ampliação, trouxe ajuste, trouxe permanência. E se você for fiel a Deus, a palavra dele vai se cumprir. A terra era sem forma e vazia, havia escuridão. Quando a luz veio, trouxe à existência o que não existia. A sua vida fica sem forma e vazia quando não tem luz, quando não tem Deus. Não é quando não tem lâmpada, não. É quando não tem Deus. Uma pessoa sem Deus é complexada, traumatizada. Ela é uma pessoa que muda de opinião 10 vezes no dia. Uma pessoa sem Deus é complicada. Uma pessoa sem Deus é difícil. Mas porque a vida dela está sem forma e vazia. Mas quando Deus entra, que é a luz, ela passa a ter norte, ela passa a ter discernimento, direção, sabedoria. E aí eu preciso evoluir, eu preciso melhorar como ser humano, como pai, como mãe, como marido, como esposa. Eu preciso. O que Deus, ou o que eu vou aprendendo do que é certo, eu vou me mudando, eu vou permitindo mudar os meus costumes, ideais e, enfim, eu vou me deixando guiar pela palavra. É você melhorar como pai, como mãe, como marido, como ser humano, como filho. É você mudar. Não é sair daqui e continuar a mesma cabeça, não é sair daqui e continuar a mesma pessoa.
mentindo, não é sair daqui e continuar a mesma pessoa fofocando dos outros, não é sair daqui e continuar a mesma pessoa infiel, não. A palavra tem que produzir um milagre, tem que produzir uma transformação. Fique em pé, por gentileza, por favor. Amém. Pode sentar. É só para dar uma acordada, porque eu vou começar a pregar agora. Eu dei a introdução, e aí eu vou começar a pregação da fé. Posso ou não? É para despertar um pouquinho do sono, e aí nós vamos começar a pregar, porque eu estava só fazendo a introdução. Agora vai vir a pregação. Tem gente já fazendo até o sinal da cruz, querendo ir embora. Fica 3 horas na frente da tela assistindo o Batman e não consegue ficar 1 hora na presença de Deus. Jesus falou: vocês não conseguem orar comigo 1 hora? Eu, hein? Só ficar um pouquinho comigo, você já quer ir embora? Então, nós vamos fazer, preste atenção. Quem é que é dizimista fiel? E se não é, se você não é, preste atenção, faz uma pergunta. Faz uma pergunta para Jesus. Fala: Jesus, me mostra aí na Bíblia onde que não é para eu ser. Me mostra. Me mostra aí onde que não é para eu ser dizimista. Me mostra. Para eu estar certo, vai. Me mostra. Se ele te mostrar, você me mostra. Porque se tiver, eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo. Vou acender vela para o diabo. É isso mesmo. E eu sempre bato nessa tecla, porque é onde o diabo mais trabalha. Falou de dízimo e oferta, as pessoas desligam. Falou de dízimo e oferta, as pessoas fecham os ouvidos. E se ela soubesse que é essa fidelidade que quebra maldições, se ela soubesse que é essa obediência, que é o primeiro degrau que faz ela se tornar para Deus, ela não pensaria 2 vezes. E aí, porque eu sou fiel, eu posso cobrar. Porque eu sou fiel diante de um problema, diante de uma situação, eu posso dizer: ó Deus, pela minha fidelidade, pelo meu voto de ser dizimista nesse altar do hospital da alma, amarra o diabo, amarra o inferno, muda isso. Não são palavras perdidas ao vento. Mas se eu não sou fiel, eu vou falar o quê? Porque ter moral para falar com o diabo, você usa o nome de Jesus. Diabo, em nome de Jesus. Agora, moral para falar com Deus, você tem que ser fiel a Ele. Senão você não tem. Senão você não tem acesso. Aí, você que não é dizimista e quer ser, Deus conhece a intenção. Se agora, aí ou aqui, você falar do fundo da alma: Deus, eu faço esse voto de ser fiel nesse altar. Eu faço esse compromisso. Você vai somar o que você tem hoje, não importa a quantia, se é muito ou se é pouco, não importa. No banco, na carteira, na bolsa, na gaveta, soma, você vai dizimar hoje. Hoje. Vai transferir, tem as contas da igreja, vai trazer. E tudo que entrar daqui para frente, dízimo, se você botar aí no Aurélio, é a 10ª parte, está lá. O que significa a palavra dízimo? 10ª parte. Então, antes de comprar, de pagar, é primeiro para Deus. Dízimo simboliza os primeiros frutos. Os primeiros frutos. Porque ele é primeiro, antes de eu comprar, de eu pagar, não é o último, não. É o primeiro pedaço do bolo. O primeiro pedaço do bolo você dá sempre para a pessoa mais importante. O dízimo é sempre para a pessoa mais importante, que é Deus. Então, eu honro a Deus. Eu começo do que eu recebo, do que eu ganho, do que eu acho, do que eu vendo, do que eu compro, tudo que chega na minha mão, que é meu, eu vou dizimar os primeiros frutos. E aí Deus vai abençoar os 90%. Vai fazer multiplicar esses 90%. Então, se você está se tornando agora dizimista, você que é membro virtual pela distância, geograficamente não dá para vir presencialmente, toda vez que você tem dízimo, você vai transferir para as contas da igreja. Voto, sacrifício, propósito é uma coisa, dízimo é outra. Dízimo é outra. Você que é membro aqui, tudo que chega nas tuas mãos, você vai separando o dízimo, você traz no domingo. Ou todo dia, a gente tem dizimista que todo dia ele dizima. Tem gente que dizima 3, 4 vezes no dia. Do que chega, ele já vai lá e dizima. Não importa se é muito ou se é pouco, ele dizima. Ele transfere lá para as contas da igreja. Se você tem esse voto, diante das lutas, diante dos obstáculos, você vai falar: ó Deus,
Ó Deus, pelo meu voto de ser dizimista fiel nesse altar do hospital da alma, eu preciso desse milagre. Esse milagre é para a glória dele, de Deus, e ele vai te dar. Se você requerer, cobrar, pedir, clamar, ele vai te dar. Não é porque você está na igreja que ele vai te dar, só porque você está aqui. Jesus estava passando por um caminho, tinha um cego à beira do caminho. Jesus sabia que ele era cego? Sabia. E nem por isso Jesus foi lá. Foi lá, aproveitar que eu estou passando aqui, vou te curar dessa cegueira. Não. Sabe por quê? Porque Jesus disse, vinde a mim. Ele não disse, espera que eu vou até você. Aí os infernautas da época iam dizer, ele não é Deus, ele não sabe de tudo, ele não é amor, por que ele não curou? Os infernautas de hoje é a mesma coisa, toda hora eles aparecem com um questionamentinho besta. Jesus continuou andando, e o cego gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus continuou andando, e o cego clamando mais alto, e as pessoas pedindo para ele se calar. Até que Jesus parou. Não foi no primeiro grito, não, que Jesus parou. Tem hora que você tem que perseverar, lutar. Mas vai chegar uma hora que Jesus vai parar e vai te atender. Aí Jesus pediu que trouxessem ele. Jesus não disse, não disse, espera que eu vou até você. Então, traz ele. E Jesus ainda pergunta, Jesus não sabe de tudo? Sabe, mas Jesus ainda pergunta, o que você quer que eu te faça? Jesus quer ouvir da tua boca. Então é por isso, ó Deus, pelo meu voto, pela minha fidelidade, eu preciso disso, eu quero isso, ele vai te dar. Aí eu pedi para fazer uma folha, que as obreiras vão passar e vão te dar, que já está o versículo que eu vou ler com você. Agora, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, 8 meses. Nesses 8 meses que nós temos ainda nesse ano, são 245 dias. Será que Deus não pode fazer maravilhas na sua vida? Pode ou não pode? Será que Deus não pode mudar a tua história? Pode ou não pode? Ele fez o mundo em 6. Dá uma folha para cada um para você ler comigo. Passa aí para a pessoa do lado, o que sobrar você devolve. Quem está virtualmente, coloca a folha aí na tela, que aí quem está virtualmente, você faz depois um print, ou então a Ana Cláudia manda no WhatsApp depois, o PDF, e você vai imprimir aí no computador, você vai imprimir aí na sua impressora, enfim, para entender. Nós vamos fazer o dia da visitação. O que é o dia da visitação? Está escrito aí, Gênesis, deixa só a minha janelinha aí do lado. Gênesis 21, 1. Visitou o Senhor a Sara como lhe dissera. E o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Se Deus visitar a sua vida, se Deus visitar a sua empresa, se Deus visitar a tua saúde, se Deus visitar a tua casa, Ele cumpre o que Ele prometeu. Sara tinha 100 anos, era estéril, útero seco, e quando Deus visita Sara, ela engravida. Quando Deus visita Sara, o que era impossível torna-se possível. Aquilo que era impossível vai se tornar possível, Deus visitando a sua vida. Você crê nisso? Deus dando uma passadinha na sua casa, na sua loja, na sua profissão. Aí a Bíblia vai dizer em Mateus 18, do 18 ao 20 assim, em verdade vos digo, que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo, que se 2 dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Você crê nisso? Jesus está dizendo assim, o que 2 pessoas pedirem em concordância sobre a terra, vai ser liberado no céu. O que 2 pessoas ligar na terra, ligar é concordar, vai ser ligado no céu. O que 2 desligar na terra, vai ser desligado nos céus. Ou seja, o que você pedir em concordância dentro do que é lícito, dentro do que é prometido. Né? Senão tem gente aí que é maluco, que vai achar, então eu posso pedir o pecado, eu posso pedir a vida ilícita e Deus vai ligar no céu. Não, dentro do que é justo. Jesus está dizendo que havendo essa concordância, Ele dá. Então eu ligo na terra a sua vitória, a sua salvação, o seu milagre, a sua mudança, e desligo na terra, na certeza que está desligado no céu, a doença, a miséria, a incredulidade, o sofrimento, seja lá qual for. É mais ou menos isso. E aí, para terminar,
né? Você vai deixar o nome, a empresa, profissão, para apresentar a Deus. Aqui atrás está os 8 meses, 245 dias de boas notícias e realizações. Escreva abaixo o seu projeto, porque a Bíblia diz, em Jó, se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, a luz brilhará em teus caminhos. Se você projeta, a luz brilha. Se você não projeta, Deus não tem compromisso. Se você determina, se você busca, se você pede, Deus dá, a luz vai brilhar. Qual o seu projeto ainda para esses dias? O que você quer nesses 8 meses? E aí eu já determinei, serão 245 dias de boas notícias. Você crê nisso? Partindo agora de maio, para ficar logo redonda a conta. Você crê nisso? Quem aqui é dizimista ou vai ser dizimista fiel, fique em pé no seu lugar. Quem é ou quem vai ser, fique em pé. Eu vou fazer a visitação. Qual é a visitação? Eu vou lá na sua empresa, no seu comércio, não vou em todos não, em um. Fazer a oração lá e abençoar. Para quem é membro virtual, ou até para você que quer, de repente, dependendo da distância, você quer adiantar, preste atenção no que você vai fazer. Você vai pegar uma garrafinha com azeite, vai comprar no mercado uma garrafinha com azeite. Você vai marcar no nosso WhatsApp uma chamada de vídeo comigo, uma oração. E aí eu vou consagrar o azeite, eu vou consagrar a sua vida, simbolizando que assim como a minha imagem naquela hora, na chamada de vídeo, está lá na sua casa, ou na sua empresa, ou no seu comércio, assim está Deus visitando esse lugar e abençoando e cumprindo o que prometeu. Você aqui, eu vou lá na empresa, eu vou lá na loja, ou pela chamada de vídeo. Nós vamos marcar e eu vou fazer isso. Determinando que a presença de Deus venha cumprir o que prometeu. Você que fez o voto esses dias, do menor virá a ser 1000, a gente já fez a chamada de vídeo, você dobrou os joelhos aqui, a gente já determinou, orou, ou eu já fui lá na sua empresa, na sua loja, no seu comércio, principalmente você que já foi feito isso, não precisa eu fazer de novo, ir lá de novo para orar e para abençoar. Entenda que a sua fidelidade está trazendo Deus para essa visitação. E aí eu vou deixar para fazer essa visitação em todos os lugares, ou a ligação de chamada de vídeo com as pessoas que eu ainda não fiz, mas que são dizimistas ou vão ser dizimistas fiéis. Uma coisa eu sei, Deus vai cumprir o que prometeu. Havendo a concordância, você está concordando comigo com a sua vitória, Deus concorda no céu. Você está ligando comigo aqui na terra a sua vitória, e Deus está ligando no céu a sua vitória. E assim como Ele visitou Sara e cumpriu tudo o que prometeu, Ele vai te visitar e vai cumprir tudo. Você crê nisso? Então você que crê nisso, pega essa folha, quem está virtualmente ainda não tem a folha, mas coloca a mão na sua cabeça. E você que está aqui, coloca a folha na sua cabeça. Se você tem um voto de ser dizimista, fecha os seus olhos e do fundo da alma diga assim: meu Deus, eu tenho esse voto de ser fiel, dizimista, nesse altar do Hospital da Alma. Eu faço esse voto de ser dizimista, fiel, neste altar do Hospital da Alma. Diga: meu Deus, pela minha fidelidade, visita a minha vida e cumpra a tua promessa. Diga: meu Deus, pela minha fidelidade, faça a tua luz brilhar na minha vida, realizando os meus projetos, os meus desejos. Diga: meu Deus, pela minha fidelidade, eu declaro, eu determino que esses meses que faltam para terminar este ano serão de vitórias, de boas notícias. Serão 245 dias de boas notícias, de milagres, de realizações, em nome de Jesus. Continua com as mãos na sua cabeça. Meu Deus, eu determino em nome de Jesus, abra as janelas dos céus e derrama as bênçãos sem medidas na vida desses dizimistas.
Eu determino, meu Pai, assim como o Senhor visitou Sara e cumpriu tudo o que prometeu, visita esse empresário, comerciante, autônomo, profissional liberal, desempregado, essa dona de casa, visita essas pessoas e cumpra o que o Senhor tem prometido. Oh, meu Deus, eu determino em nome de Jesus que milagres aconteçam agora, portas abram agora, sinais, prodígios, maravilhas aconteçam na vida dessas pessoas. Eu determino, meu Pai, que essas pessoas sejam renovadas, avivadas, transformadas, cheias do teu poder, do teu Espírito, da tua presença. Oh, meu Pai, eu determino que os fiéis da sua casa tenham o melhor dessa terra. Eu determino que cada uma dessas pessoas tenha a tua imagem, a tua semelhança. Eu ligo aqui na terra, na certeza que está ligado nos céus, a prosperidade na vida dessas pessoas. E à medida que eu vou determinando aqui, você que tem o seu voto de ser fiel nesse altar, você vai concordar dizendo amém, bem alto, bem forte. Então, em nome de Jesus, ó Deus, eu ligo aqui na terra, na certeza que está ligado nos céus, a prosperidade na vida desses dizimistas. Fala com fé, com certeza. Deus, eu ligo aqui na terra, na certeza que está ligado nos céus, a salvação, a vida eterna na vida desses dizimistas. Eu ligo aqui na terra, na certeza que está ligado nos céus, a saúde, a paz, a felicidade, a prosperidade, a felicidade no amor, a vida plena, completa, em todos os aspectos, na vida desses dizimistas, meu Deus. E eu determino, meu Pai, que de fato cada um aqui seja discípulo do Senhor, que cada um aqui seja ganhador de almas, que cada um aqui seja evangelista do Senhor. Eu determino, levanta aqui provedores para essa obra, aqueles que vão ser coluna nessa obra. Eu determino isso em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Amém? Amém? Tira a mão da cabeça, olha para mim. Você que crê, você vai lutar, preparar uma oferta de R$1 por dia. R$1 por dia você vai dar de oferta. Você pode pegar R$245, simbolizando logo os 245 dias e dar. Ô bispo, se eu não tenho os R$245? Você vai preparar. Mês de maio tem 31 dias. Eu tenho R$31, já vou dar os R$31, simbolizando o mês de maio. Você dá R$31. Eu não tenho R$31. Você vai lutar para dar R$1 por dia. R$1. Você faz um Pix. R$1. Ou você junta R$7 e traz. Cada um vai ver como consegue fazer. Uma coisa eu sei. Se eu sou fiel, Deus vai me dar condições de dar logo o que Ele está me pedindo. Os 245 você vai ter condições de dar. Não espante se hoje ainda você já tiver. Não espante. Achar até dentro da tua bolsa, aquela bolsa que você não mexia mais nela, está lá naquele bolsinho. Vai lá e abre ele para tu ver. Está lá. Na tua conta. Mas você vai ser fiel. Você vai fazer. Você crê? Faça. Você crê que é Deus chamando? Faça. Isso é uma oferta, não é dízimo, é oferta. Quem tiver disposição e condições de fazer o valor dos 245, você faz. Quem não tiver, coloca no coração. Não, eu vou, pelo menos por mês eu vou dar pelo menos uma oferta referente àqueles dias. Deus vai te honrar. Amém? Você vai escrever os seus projetos. Você vai deixar lá na cabeceira da sua cama. Você vai estar sempre orando esses meses. Só que uma coisa eu sei. Até terminar esse ano, o que você determinar aqui vai estar concluído. A hora que concluir tudo, você traz a folha e conta o testemunho. Aqui, bispo, naquele dia eu escrevi isso. Está tudo ticado aqui, porque aconteceu. Nós vamos jejuar para isso, orar para isso. Eu vou jejuar por isso. Pelos fiéis desse altar, você vai ver acontecer a diferença. Amém? Se alguém chegou atrasado, tem dízimo, tem oferta, tem voto, ou Deus te toca agora para você ofertar, fazer o seu voto,
Traz aqui, coloca aqui no gasofilácio a sua oferta, seu dízimo. Se tem alguém virtualmente para dizimar, para ofertar, e não tem as contas da igreja, está aí as contas da igreja. Para você ofertar, para você dizimar. Você que está aí no YouTube, crê no sobrenatural, escreve aí, eu creio. Aí você que está virtualmente, você vai mandar no nosso WhatsApp depois, você vai mandar assim, ó, eu sou dizimista fiel desse altar, com um bispo a consagração, a oração da consagração. Aí a Ana Cláudia aqui responde, ela vai marcar com você um horário para a gente fazer uma chamadinha de vídeo e fazer a consagração. Essa semana toda, terça-feira é feriado, não é feriado? Geralmente, você que é membro virtual, dá para aproveitar aí vários horários, porque você não vai estar trabalhando, para a gente fazer essa chamada de vídeo. Então, coloca aí o WhatsApp para quem não tem o nosso WhatsApp. Você manda aí no nosso WhatsApp, a Ana Cláudia vai responder, vai marcar aí contigo, tá? A chamada de vídeo. E você aqui também, dá para marcar para eu ir lá visitar, até na terça também, que é feriado, enfim, ou o dia que der, dou uma passadinha lá, não vou lá para comer bolo. Eu vou lá, eu posso até trazer o bolo, tá, Jaque Delícias aí. Posso comer, vou lá para consagrar e pronto. Ou, se você achar mais... Às vezes a pessoa fica constrangida, porque tem alguém que ainda é incrédulo, que não aceita. Ah, tem alguém em casa que não aceita. Então, um horário lá que você marcar, a gente faz a chamada de vídeo e eu consagro. Deus vai estar visitando lá. Amém? Então, se tem alguém para ofertar, dizimar, coloca aqui no gasofilácio. Fique em pé para a gente fazer a oração final. Você vai embora abençoado. Para ter uma semana abençoada. E se você quer mais bênção, ainda tem aqui, ó, 20 do 4, uma de 266, outra de 225, e 24 de abril, uma de 2.200. Um boleto aqui. Para você que quer ser coluna, quer ser provedor, quer doar esse valor. Se tem alguém virtualmente que quer doar esse valor aqui, você manda aí, faz o Pix e manda aí no nosso WhatsApp. E tem alguém aqui, se tiver alguém que quer, é só pegar aqui. Ou depois da reunião, é só vir aqui e pegar. Tá? Deus é contigo. Fecha os olhos, segura os pertences aí nas suas mãos. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Nós te louvamos, te agradecemos, porque dia após dia o Senhor está cuidando da gente. Dia após dia o Senhor está nos orientando, o Senhor está falando, o Senhor está nos alertando. Nós pedimos que a Tua misericórdia nos alcance. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, meu Pai. Abençoa os fiéis da sua casa, abençoa os ofertantes, os que não tiveram nada para dar. Que essa semana seja de bênçãos, seja de boas notícias. Que cada um aqui, meu Deus, tendo essa convicção de ser fiel ao Senhor, essa convicção de andar na fé, na justiça e na misericórdia, que essa pessoa seja envolvida pela Tua presença. Que cada um aqui tenha consciência que permanecendo em Ti, guardando o coração, estão assim caminhando para a eternidade. Que essa pessoa jamais se afaste, se distancie do Teu reino. Então, meu Pai, abençoa as famílias, abençoa os casais, abençoa essa semana, abençoa os fiéis da sua casa, abençoa os dizimistas, meu Pai. Visita essas pessoas como o Senhor visitou Sara e cumpriu o que prometeu. Abençoa aqueles que estão no propósito do menor virá a ser 1000, o mínimo uma nação forte, que muito em breve a menor porta, a menor renda, a menor venda valerá por 1000, é o que nós determinamos. E aí onde você está, seja abençoado, seja abençoada. Se tu uma bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga assim seja. Amém. Amém? Não esquece de passar aqui na cafeteria ali, que ela está te esperando, tá? Deus abençoe, gente. Vão com Deus, com licença. Vão na fé. Não caminhamos pelo que vemos. Você que está virtualmente, não esquece de deixar o like, dá um cliquezinho nesse joinha. Deixa Deus usar o seu dedinho aí para abençoar. Que você fazendo isso, o YouTube entende que o vídeo é relevante e para mais pessoas, tá bom? Deus abençoe, gente. Desculpa aí.
Vamos orar hoje tanto, tá? Vamos na fé. Estamos de pé. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor.